ouvinte, tributário ao pé do ouvido. Eu sou o Elvio de Freitas Leonardi, estou hoje com os advogados, amigos, Dr. Edival Luiz Mazari Júnior e Dr. Henrique Gomes, e vamos prosseguindo o que já havíamos falado no episódio anterior sobre a medida provisória 899. Vamos agora, já que a portaria da PGFN foi publicada, o edital também, vamos continuar aí a falar sobre a transação tributária. Bem, antes de passarmos aos nossos estudos sobre a transação tributária, vou de logo pedir para que os meus amigos aqui se apresentem. Henrique, vamos lá. Olá, Elvio, tudo bem? Tudo bem, Edival? Caros ouvintes, muito obrigado por mais uma audiência. É um prazer estar aqui com vocês, conversando mais um pouquinho sobre direito tributário no podcast que trata do assunto do Brasil. E hoje, como o Elvio antecipou, nós vamos falar de transação em matéria tributária. Agora eu gostaria que o nosso colega Edival se apresentasse para vocês também. Olá, caros ouvintes, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você está nos ouvindo, mas qualquer hora é uma hora boa para falar de direito tributário. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto atual e que reflete a tendência no âmbito do direito tributário moderno, certo? Não é, Elvio? É isso aí. Hoje nós vamos, então, tecer comentários sobre a regulamentação da medida provisória 899, a famosa medida provisória do contribuinte legal, e nós vamos dividir as nossas conversas aqui em alguns tópicos. A primeira delas, e já vou chamá-lo para falar com vocês, é a parte introdutória do conceito de transação tributária, os requisitos previstos no Código Tributário Nacional, tá? Mas antes disso, eu queria chamá-los para nos seguir lá nas redes sociais, não só aqui os nossos participantes, o Henrique, o Edival, eu que estou aqui na função de apresentador hoje, né? Claro, mentira, vou falar também um pouquinho depois ali, quero também dar as minhas opiniões e vou convidá-los então para que nos sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, sigam aí o Tributário ao pé do ouvido, lá no Spotify, né? Nós estamos no Spotify, baixem os programas, façam downloads, nos escutem, é isso aí. Bom, passado essa primeira fase aqui, até bem light, né, do início do nosso episódio, vou agora, e a coisa vai ficar séria, vou passar agora a palavra ao nosso querido Edival, que vai tratar dessas questões preliminares da transação tributária, sobre o que está lá no Código Tributário, no artigo 171, e depois nós vamos prosseguir aí com as questões que estão dispostas na portaria da PGFN, número 11.956 de 2019, e no edital número 1 de 2019, que trata lá da transação por adesão, ok? Bom, Edival, a palavra é sua e manda ver. Muito obrigado, Elvio. Antes de eu começar a falar do artigo que prevê a transação propriamente dita, acho bacana lembrar que esse dispositivo, esse instituto jurídico, ele era muito aguardado, porque é um instituto já previsto desde a edição do CTN, lá em 1966. Ou seja, nós estamos aí falando mais de 50 anos esperando esse dispositivo, e agora, enfim, até eu lembro aqui o episódio anterior, o Carlos comentando e o Felipe comentando, por surpresa, apareceu essa MP do contribuinte legal. Nem se esperava ela e veio agora. Ela surgiu com fundamento justamente no artigo 171. E ninguém esperava que seria agora regulamentada. E aqui eu chamo a atenção para o fato de ser uma MP, algo que já foi tratado no episódio anterior, mas ele é dotado, como o próprio nome sugere, de um caráter provisório, que depende de uma conversão em lei. Exatamente. Então nós estamos tratando de um instituto tão importante para o direito tributário que ele foi proposto pelo Executivo e ainda precisa da chancela do Legislativo para que ele produza validade de forma definitiva, né? Exato. Pois bem, vamos lá começar então dizendo o que é o Instituto da Transação Tributária e os seus elementos caracterizadores. E eu começo já pela leitura do artigo 171 do CTN. Vem a redação lá do artigo 171 com o seguinte teor: a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação do litígio e consequente extinção do crédito tributário. Abrindo o artigo 171, então, interpretando o artigo 171, a gente consegue identificar ali, pelo menos eu consigo identificar, 5 elementos essenciais, que são essenciais
para a instituição da lei que for tratar da transação tributária e essenciais para a configuração do acordo como transação tributária de que trata o artigo 171, para a gente não estar indo na direção de falar de transação, mas estar aplicando um outro instituto. A primeira característica que eu acho relevante, pessoal, é que, como pressuposto do princípio da legalidade, que precisa de uma lei stricto sensu que autorize e que fixe as condições da transação tributária. O artigo 171, ele não impede que seja uma lei específica ou genérica. Ela pode ser genérica, abrangendo diversos tributos, diversos sujeitos passivos, por exemplo, mas ela também pode ser específica para tratar de um determinado tributo ou também de um determinado litígio. Outra característica que eu acho importante, que já é uma característica para as moratórias, para os parcelamentos, mas aqui ela vem na lei como uma característica da própria transação, que é a facultatividade. E essa facultatividade é de mão dupla. Ela não pode ser instituída e nem realizada como imposição ao sujeito passivo e nem ao sujeito ativo. Embora o sujeito ativo tenha uma discricionalidade relativa nessa situação, já que a cobrança do crédito tributário é vinculada, né? Outra característica que eu acho bacana mencionar, que eu observo da lei, são as concessões mútuas. Então, necessariamente, para se tratar e se falar de transação tributária, nós temos que ter na lei que instituiu ou nos instrumentos normativos secundários que tratam dela mais especificamente, eventualmente, situações que se observe concessões mútuas tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. Por quê? Porque o sujeito passivo ele vai abrir mão de prosseguir com uma discussão da obrigação tributária para aderir ou firmar, celebrar esse acordo, essa transação. E o sujeito passivo, por outro lado, como medida de concessão, ele vai aceitar a extinção do crédito tributário, normalmente pela uma remissão do tributo ou pela anistia das infrações e sanções tributárias. Como regra, seria visto dessa forma. E agora eu acredito que eu vou passar para as duas características mais importantes para a configuração de uma transação tributária. E aqui eu acho que é importante ter atenção nesse ponto, porque quando a gente for falar das condições, tanto da portaria PGFN quanto do edital, a gente pode identificar ali ou aqui alguma contradição, alguma dissonância do que é o Instituto da Transação e do que está lá na portaria e no edital. Então eu vou lá. Como quarta característica, uma das finalidades da transação é a extinção de um litígio, e isso é o que difere, por exemplo, de uma transação privada. Porque a transação privada, feita entre particulares, você pode estabelecer um acordo para evitar um futuro litígio. Aqui não. Na transação tributária, pressupõe a existência de um litígio prévio à transação, que vai ser terminado e finalizado por força dessa transação. A lei não fala, e por isso a gente não pode reduzir o seu conteúdo. O litígio ele pode ser tanto administrativo quanto um litígio judicial. O que importa é que tem que existir um litígio prévio à transação. Fosse diferente, por exemplo, e não precisasse de um litígio para a configuração dessa transação, a gente não estaria falando de transação, a gente estaria falando aí algo como se fosse um parcelamento, uma moratória, talvez. Então, se ao analisar os instrumentos normativos que tratam da transação, a gente não identificar a pré-existência, o pressuposto de um litígio, a gente não pode estar falando, ou pelo menos interpretando aquelas normas como uma transação. Podemos interpretá-las como parcelamento e aí fazer as mitigações, as avaliações, as ponderações específicas para o Instituto do Parcelamento, por exemplo. E agora a última característica que eu acho importante, se não a mais importante, é que a transação, por si só, ao ser firmada, ela tem o efeito de extinguir o crédito tributário. E o fundamento dessa extinção está lá no próprio CTN, no artigo 156, que traz a transação como causa de extinção do crédito tributário. Aí é que ela difere das outras hipóteses de extinção, que a gente comumente vê, o pagamento, por exemplo, que só vai ser extinto com o pagamento. O parcelamento, que só vai extinguir o crédito tributário com a quitação da última prestação desse parcelamento. Essas são, essencialmente, as características para a configuração da transação tributária. E eu acho que agora vale a pena a gente dar uma olhada e passar especificamente sobre a portaria da PGFN e o edital, para ver se a portaria e o edital se adequam ao que prevê o artigo 171 e se estamos então tratando efetivamente de uma transação tributária ou de alguma outra coisa que se dê o nome de transação tributária. Não é isso aí? É isso aí, Edival. Valeu. Belas explicações. Acho que você conseguiu extrair bem os requisitos
aí contidos no artigo 171 do CTN, e chamou a atenção de uma questão muitíssimo importante, que é o efeito causado pela transação no crédito tributário. Diferente de outras situações, o crédito tributário efetivamente extingue, né, o crédito. O parcelamento, a moratória, uma decisão judicial, ela vai apenas, então, somente suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, são situações distintas, né? E com efeitos distintos, tanto quanto ao passado, ou seja, ao crédito tributário já constituído, quanto aos atos futuros e posteriores. Bem, mas vamos prosseguindo e vamos tratar de algumas questões aqui da portaria, né, da portaria PGFN 11956 de 2019 e também do edital número 1 2019. Bem, eu já de logo chamo a falar aqui o nosso querido amigo Henrique, que você pode nos trazer quais são as suas avaliações quanto à portaria, quanto ao edital, que você queria chamar a atenção do nosso ouvinte para essa questão da transação e aí os atos normativos regulamentares. Obrigado, Elvio. Obrigado, Dival, mais uma vez. O que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos amigos ouvintes é para o contexto em que essa portaria está sendo publicada. Eu estive em São Paulo para um congresso organizado pela PGFN, com apoio da AGU, e que em maio de 2019 agora, e já sinalizava-se essa mudança de paradigma mesmo, nas formas de cobrança da dívida ativa por parte da União, né? Então você identifica claramente nessa portaria uma ferramenta de cobrança dentro de um novo modelo de cobrança mais célere, que evita o litígio, menos oneroso, é estruturado por uma equipe muito inteligente da PGFN, tá? Então a transação em matéria tributária está dentro desse novo mecanismo de cobrança da PGFN, ao lado do negócio jurídico processual e do devedor contumaz, que visa tornar mais célere e efetiva a recuperação de créditos por parte da PGFN. Na exposição de objetivos da portaria PGFN 11956 de 2019, eu gostaria de destacar 3 objetivos específicos, que são viabilizar a superação da situação transitória. Essa palavra eu acredito que é muito importante para esse objetivo. Então, superar a situação transitória de crise econômica financeira do sujeito passivo. Porque é que retira desse foco o devedor contumaz. Exatamente, Elvio, exatamente. Algumas nós vamos avançar aqui nas condições da transação em matéria tributária, e elas põem um ponto de interrogação na cabeça do bom pagador. No seguinte sentido, até que ponto vale a pena eu continuar pagando meu tributo em dia? Mas a PGFN, com as regras que ela trabalhou, ela busca direcionar a transação de fato para o contribuinte que teve um insucesso econômico, né? Aquele contribuinte que está de boa fé, mas que diante de uma crise financeira, de um insucesso econômico, não conseguiu arcar com os tributos. Um segundo objetivo seria de assegurar que a cobrança desses créditos em dívida ativa ele seja realizada de forma menos onerosa, tanto para a União como para o contribuinte. Da União de que forma? Reunir a energia dos procuradores para créditos com potencial de recuperação e para os contribuintes também, sem a necessidade de contratar advogado, custos processuais, já caminhando para uma transação mesmo, para um acordo entre União e contribuinte. E o terceiro objetivo que eu gostaria de destacar é assegurar aos contribuintes em dificuldade financeira uma nova chance para a retomada do cumprimento voluntário, tá, das obrigações tributárias. Então, aquele contribuinte que está em dificuldade, que realmente acha que está no fundo do poço, né, a transação é o mecanismo. A transação seria o mecanismo, na ideia da PGFN. E aí, são os 3 pilares também da transação? Ele vai se basear muito na análise da situação econômica do contribuinte, verificar as informações cadastrais, patrimoniais e econômico-fiscais, isso com análise de IFC, EFD, DCTF, se for pessoa física, declaração de imposto de renda, então uma série de informações que denotam essa situação econômica do contribuinte vão ser analisadas pela PGFN. Um outro ponto seria a capacidade de pagamento. Vai ser analisado se, diante da situação econômica, é possível o contribuinte pagar integralmente os débitos inscritos em dívida ativa num prazo de 5 anos sem desconto. Quando essa capacidade de pagamento não for suficiente para adimplemento desse passivo fiscal, começam-se os descontos de forma gradual. E é aí que eu chamo a atenção para o ponto de interrogação que eu mencionei para vocês, né? Então, como assim? Se eu não tenho capacidade, eu ganho desconto. Aquele contribuinte que está mal das pernas, que não pagou
ele vai ainda ganhar desconto e eu que estou me esforçando para estar regular eu não ganho desconto. É aí que eu retomo esse ideal da Fazenda Pública de que esse desconto gradual realmente vai ser para aquele contribuinte de boa fé. Certo? A boa-fé impactando as relações tributárias, né? Essa é a ideia. Bom, Henrique, vamos apontar aqui algumas questões interessantes. Porque nós temos modalidades de transação, certo? Eu acredito que dá pra gente começar, Elvio, até pro nosso ouvinte entender, que é a primeira pergunta que ele vai nos fazer, enquanto advogado, ou até pro procurador da Fazenda da União, o que entra e o que não entra na transação. Né? Com descontos na transação, entram aqueles débitos inscritos em dívida ativa considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E sem descontos, os demais débitos inscritos, desde que atendidas as condições previstas pela PGFN. Então, de novo, esse ponto. O que é de difícil recuperação ou irrecuperável, ele tem desconto. E o que é recuperável não tem desconto. Né? E o que não entra na transação? Atualmente, FGTS, pendente de regulamentação, Simples Nacional, também pendente de autorização em lei complementar, multas qualificadas e multas criminais. E lembrar também que na transação não haverá a redução do montante principal do débito. Quando se fala em transação, basicamente, em regra, ela se dará com relação aos juros e às multas moratórias. Correto? Correto. Ou seja, só aqui para fazer um adendo, nós não estamos falando então de remissão do crédito tributário. Exato. E quais os benefícios que podem ser obtidos? São 5 principais benefícios aqui. Descontos de até 50% sobre o valor total da dívida, que podem chegar até 70% em caso de pessoa física, empresário individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que pode, então, ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, mas não pode ser débito do Simples Nacional. Então, eu posso ser uma microempresa ou uma EPP e não apurar tributo pela forma do Simples Nacional. Ou até ser uma empresa que hoje está no Simples Nacional, mas que tenha débitos no período em que ela não estava inscrita no Simples Nacional. Perfeito, exatamente. Um segundo benefício seria um parcelamento dos débitos, que esse é um ponto que nós vamos entrar, até que ponto é uma transação, até que ponto isso é um refis. Parcelamento dos débitos em até 84 meses, que podem chegar a 100 meses na hipótese de pessoa física, empresário individual, ME, EPP e recuperação judicial. Carência de até 180 dias para início do pagamento, no caso de empresa em processo de recuperação judicial. Flexibilização das regras envolvendo prestação de garantias, penhora e alienação de bens. E possibilidade de amortizar ou liquidar a dívida com precatórios federais próprios ou de terceiros. Na minha visão, acho que essa é a grande novidade. A aceitação pela Fazenda Pública, em especial, de crédito de terceiro para amortização e pagamento da dívida tributária. É porque nós temos hoje, até a edição aí da MP 899, da portaria, em especial a portaria, uma proibição de utilização de crédito de terceiros, não é? Então, em especial na compensação. E aqui não, na transação, o crédito de terceiro através de precatórios, constituídos através de precatórios, poderão ser utilizados para abatimento da dívida e próprio pagamento. Claro que com algumas restrições aqui que nós já observamos na portaria que podem gerar algumas discussões, como, por exemplo, a necessidade de cessão desses créditos do precatório em sua totalidade, a vedação de cessão parcial, mesmo que o montante da dívida seja menor que o valor do crédito disposto ou colocado ali no precatório. Bom, mas vamos prosseguindo. Henrique, você quer colocar mais alguma coisa? Eu acredito que você colocou um ponto muito importante, e Edival, Elvio, e a pergunta que vem em seguida é: o que acontece quando um débito é transacionado? E é um ponto que nós vamos discutir ao final do podcast, mas pela portaria da PGFN é mencionado que a cobrança desse débito, uma vez concretizado essa transação, ele fica suspenso enquanto perdurar o acordo. O devedor ele é excluído do CADIM, pode voltar a obter certidão de regularidade fiscal, os protestos extrajudiciais poderão ser cancelados e os processos de execução fiscal serão suspensos ou poderão ser extintos. Esse é um ponto bastante delicado que nós vamos tratar mais a fundo, mas essa linha, os efeitos estão bastante ligados ao objetivo da transação, que é dar esse novo fôlego, essa nova chance para um contribuinte que está em situação de inadimplência com a União.
Agora vamos, só para deixar aqui também, para conhecimento dos nossos ouvintes, a transação, nós estamos falando da transação tributária e tal, mas ela vai poder acontecer em 3 momentos, ou em 3 modalidades, melhor dizendo, não é? A primeira delas é a transação por adesão à proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é o que aconteceu com o edital número 1 de 2019, não é? Onde aqui nós temos exclusivamente a proposta tornada pública para que aqueles devedores ali relacionados nos seus anexos possam realizar a adesão à transação, né? E inclusive a portaria ali menciona, olha, se o seu cliente ou alguém aqui que também é devedor, mas que não está nos anexos, procure a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, porque pode ter passado lá, né? Algum dado não deve ter sido cruzado efetivamente na hora da confecção do edital e ali um ou outro contribuinte pode ter ficado para trás. Então tem que observar ali a quem está nos ouvindo, se é advogado, se é contador, né? Se é consultor, assessor, para ver se o seu cliente está na lista. Se ele não está e ele é um devedor e pretende fazer a transação, tem que procurar então a PGFN para que você possa verificar se o seu cliente está em condições de elegibilidade para a adesão à proposta de transação. É curioso esse ponto, né, Elvio? Porque é de fato uma adesão mesmo. Tem um edital com regras pré-estabelecidas, ou você se encaixa ou você não se encaixa. A portaria, quando ela vai tratar da modalidade por adesão, ela aponta que ela é destinada a devedores com dívidas de até 15 milhões, observadas as regras do edital. O edital, como você pontuou, o edital número 1 de 2019, que foi publicado agora no último dia 2 de dezembro, ele trata que esses 15 milhões eles vão ser para débitos previdenciários e para débitos não previdenciários, de forma isolada. Então, na soma, poderia ser até 30 milhões, desde que até 15 milhões para cada um. Exatamente. E na própria portaria, ele trata de algumas regras gerais que o edital, cada edital vai trabalhar no detalhe. Então, na transação por adesão, nós vamos ter alguns tipos, Edival e Elvio, e nossos ouvintes, que vão ser dívidas antigas em cobranças, tá? Aqueles débitos inscritos há mais de 15 anos, sem anotação de garantia ou suspensão de exigibilidade, dívidas ativas suspensas, ou seja, débitos suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos, e aqui a gente chama um ponto por uma prescrição. Eu quero falar mais disso, eu quero comentar mais algumas coisas nesse sentido, mas só para a gente, para terminar de falar das outras 2 modalidades de forma bem geral, só quais são, aí depois a gente volta nesse ponto, que isso é importante, isso vai dar muita confusão e vai ter aí, na minha visão, aí, algumas discussões que podem talvez chegar até o Poder Judiciário, né? Bom, mas só para fechar aqui as modalidades. A primeira então é da transação por adesão, aí depois nós temos a transação individual também por proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a transação individual por proposta realizada pelo devedor inscrito em dívida ativa da União. Então são essas 3 propostas. Então assim, pessoal, já que a gente está falando da transação, falamos de alguns pontos, né? É importante que conheçamos as suas modalidades. A portaria regulamenta aqui 3. Existem outras que estão dispostas na MP 899, mas que ainda não tem regulamentação. Então hoje nós vamos tentar aqui trazer só algumas ponderações sobre essas 3, ok? Então, a primeira delas é a transação por adesão à proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é essa que inclusive teve o edital publicado no último dia 2, o edital número 1 de 2019. A transação individual por proposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a transação individual proposta pelo devedor inscrito em dívida ativa da União. Bem, então são essas 3 e eu gostaria de chamar aqui o Henrique para que ele então possa fazer algumas ponderações sobre essas hipóteses, ok? Vamos lá, Henrique. Val, Elvio, ouvintes, a diferença básica entre as duas é que a transação por adesão ela é destinada a devedores com dívidas de até 15 milhões, notificadas por edital e observadas as regras do edital. Chama atenção aqui para o limite de até 15 milhões, porque o edital número 1 citado pelo Elvio, ele já trata que esse limite vai ser especificamente para débitos
previdenciários e outros 15 milhões para débitos não previdenciários, estão tratados de forma isolada. Enquanto a transação individual proposta pela PGFN ou pelo devedor, ela é destinada a grandes devedores, com débitos acima de 15 milhões ou determinados tipos de contribuintes, que nós vamos trabalhar em seguida ao entrar nessas hipóteses de adesão individual, de transação individual, perdão. Então, a transação por adesão, nós vamos ter alguns tipos, que são as dívidas ativas antigas em cobranças, que são aqueles débitos inscritos há mais de 15 anos em dívida ativa e sem anotações de garantia ou suspensão de exigibilidade. Nós temos também o tipo de dívidas ativas antigas suspensas, que são aqueles débitos suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos. E aqui, Henrique, é um tema que a gente com certeza vai falar um pouco mais, que é uma polêmica, porque podemos estar falando de uma iniciativa de transacionar créditos prescritos. Exatamente. Eu acho que é interessante depois retomarmos esse assunto, voltar no assunto, porque, a rigor, a prática jurídica nos diz que as hipóteses do inciso 1, que trata dos créditos inscritos há mais de 15 anos, sem anotação de garantia ou suspensão da exigibilidade, uma alta probabilidade, se não quase certa, de que estão prescritos. E você não pode, ainda que confesse um débito prescrito, você não pode ser obrigado a pagá-lo, porque a prescrição é uma das causas de extinção do próprio crédito tributário, do direito material. E em relação ao outro ponto ali, só mencionar que quando fala suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos, podemos estar falando sim de um crédito também prescrito. Sim. Porque só suspendem a exigibilidade, com base no 151 do CTN, as decisões liminares. As suspensões dos créditos tributários por decisão liminar suspendem a exigibilidade. Qualquer outra decisão que não se constitua desta natureza não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Certo? Aqui abre até uma possibilidade para suspensões do artigo 40 da LEF, que há uma controvérsia sobre a suspensão da exigibilidade, sim, mas suspendem a execução fiscal e, na maioria dos casos, incorre na prescrição intercorrente do débito tributário. Um terceiro tipo da transação por adesão seriam para os devedores pessoas jurídicas com CNPJ baixado, extinto ou inapto. Também há um tipo de transação por adesão para devedor pessoa física falecida e devedor com capacidade de pagamento insuficiente, que seria aferida pela PGFN e detalhada no edital. Aqui eu chamo a atenção para o edital que o Elvio já mencionou, número 1 de 2019, que ele tem, além de trazer essa questão dos 15 milhões de forma isolada, ele tem um ponto específico que é, nessa negociação, tá, do edital número 1 de 2019, o contribuinte só pode aderir se ele concordar com a inclusão de todo o passivo. Ele não pode incluir parcialmente o passivo. Como a gente está falando de uma adesão, ou ele aceita as condições do edital, ou ele não aceita. Tá? O segundo ponto que eu chamo a atenção... Eu estava rindo aqui para o Henrique, porque ao falar da obrigação de colocar tudo, podemos estar em contradição com o próprio Instituto da Transação, que tem uma característica da facultatividade, né? E de um diálogo entre as partes, né? Agora, se eu tenho uma adesão... Aí a gente pode até relembrar as questões de direito do consumidor, né? Mas eu sequer tenho espaço para negociação. Eu aceito ou não. Um segundo ponto que eu chamo a atenção é o prazo de adesão desse edital, número 1 de 2019, que ele é 28 de fevereiro de 2020. E esse edital também, como ele fala em capacidade econômica aferida pela PGFN, ele traz alguns anexos em que a PGFN supostamente aferiu essa capacidade de pagamento e relacionou. Eu chamo a atenção para o anexo 1, que são das empresas baixadas, extintas e inaptas, que ele consta 876 mil linhas, ou seja, são 876 mil empresas que estariam aptas a aderir, sem prejuízo de outras que estejam nessa condição e não foram relacionadas no edital. Bom, queria fazer uma pontuação também com relação ao que o Henrique mencionou, né? Ele apontou ali as hipóteses que seriam utilizadas no edital para adesão, as hipóteses que seriam permitidas para transação. Algumas delas percebe-se a inexistência de um dos requisitos da transação, que é o litígio. Lá o 171, o Código Tributário Nacional, que é ali a regra de competência para que o legislador pudesse criar uma lei específica ou uma lei geral aí de transações, que exija a existência do litígio administrativo ou judicial, o que aqui a gente não tem observado, não é? Isso também, a questão do litígio, ela está ali disposta no primeiro artigo da MP 899.
Quer ver? Só para que a gente relembre a redação. Esta medida provisória estabelece os requisitos e as condições para que a União e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio. E as questões que estão relacionadas aos débitos inscritos há mais de 15 anos, sem anotação de garantia ou suspensão de exigibilidade, não há litígio algum. Se tivesse litígio judicial, haveria uma execução. Ou uma ação anulatória, um embargo de execução, um mandado de segurança. Não é? A titularidade de débitos, né, de devedores com falência decretada, processo de recuperação judicial e extrajudicial, liquidação judicial, intervenção ou liquidação, aqui a gente está falando também de ações em que a União não faz parte. Né, em regra, não faz parte. Não obstante, a falência possa ser requerida pela União, mas aqui não. Né? A titularidade de devedores, pessoas jurídicas com situação cadastral no CNPJ baixado ou inapta. E titularidade de devedores, pessoas físicas com indicativo de óbito. Em nenhum desses momentos se fala em litígio, então, exatamente de acordo com a regra ali do CTN, de acordo com o artigo 1º da medida provisória 899, não se fala ou não se deveria falar em transação. Bem, Henrique, nós temos mais aí. O que você tem de bom para nos dizer? Acho que é interessante nós entrarmos agora na transação individual e os seus tipos. Né? A gente viu que a grande diferença é que a transação por adesão seria para aquelas dívidas de até 15 milhões e a transação individual para os contribuintes com dívida total superior a 15 milhões. Uma outra hipótese, um outro tipo de adesão da transação individual é para o devedor falido, em processo de liquidação ou recuperação, independente do valor da dívida, que eu chamo a atenção. Então, não é indiferente essa questão se eu tenho acima ou abaixo de 15 milhões. Então, para os devedores nessas condições, falido em processo de liquidação ou recuperação judicial, a gente trabalha com a transação individual. Os entes públicos é um outro tipo de transação individual. Então, entes públicos, independentemente do valor da dívida também, isso a gente inclui estados, Distrito Federal, municípios e respectivas entidades de direito público da administração indireta. Um quarto tipo são aquelas dívidas suspensas por decisão judicial cujo valor é superior a R$1 milhão. E qual que é o procedimento, basicamente? O procedimento da transação por adesão vai ser acessar o portal Regularize da PGFN e fazer a adesão pelo portal. Tá? A transação individual, na modalidade em que a PGFN te notifica, o contribuinte tem que analisar as condições que foram propostas pela PGFN. Cabe uma contraproposta, isso é importante destacar. Diferente da adesão, mesmo na transação individual proposta pela PGFN, cabe uma contraproposta do contribuinte, ou mesmo o contribuinte partir e fazer essa proposta individual, onde ele vai ter que detalhar o plano de transação, que é um plano bem rigoroso, tá? Pelo menos pelas normas dispostas na portaria, é um plano bem rigoroso, com uma série de informações bem detalhadas, inclusive com os credores que o contribuinte tem, se for pessoa jurídica, os sócios, administradores, a relação de bens de sócios, gestores e administradores, ou seja, realmente buscando incentivar o contribuinte de boa-fé, aquele contribuinte que busca fraudar a União, pela portaria, com essas exigências, pelo menos na transação individual, ficaria difícil para ele. A não ser que ele se encaixe em uma transação por adesão, mas pelos tipos que a gente viu, são aqueles contribuintes já baixados, com CNPJ inativo, que também é difícil de se enquadrar. Na transação individual também nós temos aquela peculiaridade e a necessidade de inclusão de todas as obrigações, né? Nesse ponto da individual, a portaria ela traz uma disposição que, se ela demonstrar que o contribuinte não vai ter capacidade econômica para transacionar com todos os débitos, ele pode sim fazer uma proposta, diria, parcial. Então, na adesão, pelo menos no edital, tem essa obrigação de ser completo. Na individual, existe essa possibilidade realmente de ajuste. Ok. Vamos lá, Henrique. Algumas obrigações que eu acredito que sejam importantes para os nossos ouvintes entenderem. Vamos lá. Porque a transação, como o Edival já antecipou, ela pressupõe que ambos os lados façam algumas
concessões recíprocas. Exato. Né? Então, para os contribuintes que aderirem à transação, primeiro ele vai ter que prestar informações sempre que a PGFN solicitar sobre bens e receitas. Depois, aqui um ditame geral aqui de agir de boa fé, não utilizando a transação para prejudicar seus concorrentes. Tá? Reconhecer definitivamente os débitos transacionados, isso é uma obrigação de praxe. Manter-se regular com o FGTS, também é outra obrigação de praxe. E aqui um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é, pela portaria, e também tem previsão na AMP, o contribuinte ele tem que regularizar no prazo de 90 dias os débitos que vierem a ser inscritos em dívida ativa ou que se tornarem exigíveis após a formalização do acordo da transação. Então isso é importante porque pode incorrer numa hipótese de rescisão da transação. Essa parte é interessante e mostra uma tendência já de algum tempo dos programas de regularização tributária, que é incentivar e comprometer que um contribuinte que aderir a um programa de parcelamento, e agora aqui da denominada transação, que ele se mantenha regular com as obrigações tributárias vincendas após a adesão. Então é um incentivo o pagamento espontâneo e regular das obrigações tributárias. Justamente para não criar aquela ideia, né, de que é melhor deixar de pagar. Né? E depois tem o parcelamento, agora tem a transação, né? Tem gente até chamando a transação de refis permanente, aquela coisa toda. Então a ideia justamente é, dentro dessas hipóteses, a partir da adesão, que o contribuinte passe a estar adequado, né? Cumprindo todas as suas obrigações tributárias. É quase que um programa de compliance, vamos dizer assim, né? Eu vou agora, a partir de agora, estou cumprindo todas as normas tributárias, estou cumprindo todas as minhas obrigações tributárias, estou aqui cumprindo o meu programa de compliance com o governo federal. É isso aí. Nós vamos entrar em breve numa questão de rescisão, de transação, mas a portaria traz como hipótese de rescisão basicamente o descumprimento das condições que nós acabamos de comentar e a comprovação de fraude. Como constantemente vão ser analisadas essas informações fiscais, de capacidade, de pagamento pela PGFN, a comprovação de fraude praticada pelo contribuinte é uma hipótese de rescisão da transação. Agora, Edival, Elvio, acho que é importante a gente trabalhar alguns pontos assim, de dúvida dessa transação, né, dessa portaria da PGFN. O primeiro que eu gostaria de comentar que a gente discutisse aqui é a publicidade da transação, especialmente na transação individual, porque nós estamos falando de propostas, embora exista a proposta da PGFN, como eu já mencionei, cabe a uma contraproposta do contribuinte e também tem aquela possibilidade em que a proposta parte do contribuinte. Então, por exemplo, nós estamos em 3 aqui. O que garante que as mesmas condições vão ser respeitadas por Edival, para o Elvio e para o Henrique? Aqui a gente tem um problema grande, na minha visão, de concorrência e talvez isonomia. Concorrência no âmbito econômico, porque uma determinada ou outra pessoa jurídica ou física, em razão da pessoa jurídica, né, claro, que exerce uma determinada atividade pode conseguir condições mais benéficas e outras não, a depender, por exemplo, de quem está gerindo esse passivo tributário, quem está negociando com a PGFN. A gente tem que acreditar que isso não vai acontecer, porque conta justamente da boa-fé e da cláusula de vedação à concorrência desleal. Imagine cada um tendo os seus requisitos específicos diferentes. Eu vou só dar um exemplo não tem nada a ver com a transação, mas, por exemplo, no âmbito dos estados, os regimes especiais, né, de ICMS, por exemplo. Eu tenho visto que algumas pessoas jurídicas, por terem um poderio econômico maior, conseguem pagar o seu ICMS de forma diferenciada, inclusive sem a necessidade de antecipar os valores relacionados à substituição tributária. Enquanto outras empresas no mesmo ramo, mas menores, que não geram um fluxo econômico tão grande, acabam estando obrigados a cumprir todas as obrigações tributárias e que geram prejuízo. E acaba fazendo com que o mercado fique na mão só dos grandes. Então, a transação por proposta individual, tanto da PGFN, que depois a gente pode ter a contraproposta, né? Ou transação individual com proposta do próprio contribuinte, pode ocasionar situações como essa. Contribuintes idênticos, nas mesmas condições, mas condições econômicas, né? Ou um maior ou um menor. Para o menor, uma condição mais gravosa, e para o maior, que tem um poderio aí de relacionamento
orçamentos maior, condições mais benéficas. Como eu tive contato com alguns procuradores profissionais mesmo, e todos que eu tive foram sempre muito solícitos em atender, em orientar, mas realmente há essa preocupação, como você disse, né? Um contribuinte que às vezes tem uma dívida pequena, que não é muito esclarecido, que não tem acesso à técnica jurídica, eu não sei como ele vai conseguir transacionar com a PGFN. Eu acho que esse ponto aí, eu recordo que o Carlos já tratou, mencionou um pouquinho no último episódio, quando ele tratou de lembrar do artigo 20 da medida provisória 899, que estabelece que os agentes públicos que participarem do processo de composição, ou seja, dessa transação, somente poderão ser responsabilizados quando agirem com dolo ou fraude para obter vantagens indevidas para si ou para outrem. Então é uma forma de tentar afastar esse risco, não obstante ele existe, e também ao mesmo instante dar uma salvaguarda para os agentes públicos de ponta que vão assinar essa transação. Então, concluindo, eu acredito que essa previsão de publicidade da transação, em que a PGFN publica todas as condições e valores das transações firmadas, é muito importante, tanto para a PGFN como para os contribuintes. Eu só chamo a atenção aqui, de fato, porque eu não vi nenhuma ferramenta que viabiliza ou incentiva que seja uma força-tarefa, que seja um canal específico para o pequeno contribuinte ele conseguir também esse novo fôlego, essa nova chance junto à PGFN. E vamos para outros pontos problemáticos aqui. Um outro ponto problemático, ou que ao menos merece uma reflexão, é sobre a disposição que exige do contribuinte, do devedor, que renuncie a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuros, sobre os quais se fundem ações judiciais relacionados com esses créditos tributários que serão objetos da transação tributária. E aí eu acho um ponto problemático, porque me parece que é uma disposição inconstitucional. Na medida em que ela pretende, até eu entendo os motivos pelos quais ela faz isso, até por uma questão de boa-fé dos contratantes dessa transação, mas me parece que isso não supera a inconstitucionalidade de afastar o poder judiciário da análise de questões de direito que eventualmente envolvam esses créditos tributários abrangidos pela transação. Então eu acho que é um dispositivo complicado, que merece reflexão, e dispositivos semelhantes a esse em outros programas de parcelamento foram superados pelo Poder Judiciário quando demandado a reavaliar créditos que eventualmente passaram pelo programas anteriores e cujos contribuintes foram excluídos desses programas, e então foram retomadas as discussões judiciais em relação a esses créditos. Essa é uma hipótese do que nós estamos falando, que nós já chamamos a atenção da possibilidade de a transação, da forma como consta aqui da portaria, incluir débitos que estão prescritos, já estão extintos, já tem crédito tributário, já se foi, já era, já está morto, né? E a portaria que abriria uma possibilidade para aquele contribuinte que não está tão atento de incluir débitos prescritos. Mas vamos tratar de um outro tema aqui. Eu gostaria de chamar também o Edival para falar sobre isso, que é uma questão importantíssima, né? Efeito da transação no crédito tributário. Qual é o efeito? O que diz o CTN sobre isso? Olha, Edival, traga-nos luzes sobre o assunto. Não sei se eu vou trazer muita luz, mas eu vou colocar um pouco de espinho nessa história. Vamos lá, vamos tentar, vai. Vale a pena, o podcast é para isso. Vamos lá, tributário ao pé do ouvido, é desse jeito. Como eu já tinha adiantado naquelas premissas, requisitos e características, foi assim que eu denominei lá no início, da transação, um dos efeitos da transação é justamente a extinção do crédito tributário. Isso me parece muito claro quando a gente faz a leitura do artigo 171 do CTN. Então eu tenho a seguinte situação: faço a adesão da transação, seja pela via da modalidade por adesão, propriamente dita, seja pela modalidade individual por iniciativa da Fazenda Pública ou por iniciativa do particular. Efeito concreto dessa, eu vou dizer de maneira lato sensu, adesão, é a extinção do crédito tributário. É claro, ela deveria também pressupor uma extinção do litígio, mas a gente observou, você mencionou várias hipóteses ali de créditos elegíveis, ou de hipóteses elegíveis para a transação que nem mesmo tem o litígio. Pois bem,
Extinto o crédito tributário, a gente passa por uma situação estranha em relação ao valor, eventualmente, objeto de uma negociação. Digamos que essa transação, e isso a gente observa na própria edital e da portaria, que o contribuinte, o sujeito passivo, ele vai ser obrigado a pagar uma parte. Haverá anistia de uma parcela do crédito tributário, porque nós estamos falando de redução de multas e juros, e ele vai continuar a ser obrigado em relação a outra parcela do crédito tributário. Pois bem, se a gente analisar sobre o aspecto da transação e das suas características, o crédito tributário, aquele primeiro transacionado, que gerou a transação, ele é extinto. Deixaria de existir. Olha só aonde a gente está querendo chegar. Olha o problema que o Edivaldo está querendo trazer aqui para vocês, para que até nossos ouvintes possam nos auxiliar depois, aí, nos encaminhando e-mails, manifestações nas redes sociais. Só para lembrar, viu, o e-mail é contato@tributarioaopédoouvido.com.br. Lá no final, depois eu falo de novo, tá? É isso aí. Vamos jogar a lenha nessa fogueira aqui. Então, vamos dizer que o crédito tributário, ele foi extinto, que originou a transação, o que fez o contribuinte e a Fazenda Pública transacionar, e aquele valor que ele terá de pagar, na minha interpretação, ele não é crédito tributário. Ele é algum valor representativo nominalmente do que era o crédito tributário anterior. E aí nós temos uma consequência. Primeiro, perde a natureza de crédito tributário? Sim ou não? Ele, na eventualidade do contribuinte, do sujeito passivo, ele não cumprir esse acordo, como que será feita a exigência desse valor? Se ele for considerado um crédito tributário, ou mesmo não tributário, mas se ele for considerado uma receita passível de inscrição em dívida ativa, a Fazenda Pública pode, através de uma nova ação e especificação, ele não mais vai falar daquele crédito original, ele pode exigir nessa situação esse novo crédito por meio de uma execução fiscal. Aí vai demandar uma interpretação lá da Lei 4.320. 64. Que vai falar de direito financeiro ali, orçamentário. E a lei de responsabilidade fiscal, né? Agora, e se este crédito que o sujeito passivo obrigou a pagar e não foi pago, não for considerado uma dívida ativa, nós vamos falar que a Fazenda Pública vai ter que se valer de uma execução civil, com as características de uma execução civil, para buscar esse crédito tributário. Sem as peculiaridades da cobrança, né? Exatamente. Sem as preferências, sim. Uma vez que a execução fiscal tem seus ritos muito mais céleres, é um procedimento cujo organograma dele é muito simples, não tem todos os meandros e tantas discussões que tem a execução civil. Bom, seguindo, olha só o que o Edivaldo está nos dizendo, né? O reflexo da transação no crédito tributário transacionado. Extinção do crédito, extinção das ações, porventura, existentes que pretendem cobrar o crédito, transformação da natureza jurídica desse crédito, que deixa de ser um crédito tributário, passa a ser um crédito de natureza outra, e a necessidade, caso haja o descumprimento da transação, que a Fazenda Pública proponha uma nova ação. Aquelas ações anteriores já estão todas mortas. O que eu quero deixar pontuado aqui nessa linha de interpretação é que esse crédito que terá de ser pago dentro da transação não tem relação nenhuma com o crédito tributário que originou a realização da transação. São créditos distintos. Se agora é crédito tributário ou crédito de outra natureza, de dívida não tributária, é outra história, né? A gente vai ter que se aprofundar muito ainda e vamos ter que estudar demais, né, todas as questões. Bom, a partir daí, outra questão importante, que essa aqui foi a que mais me chamou a atenção, tá? A hipótese de pagamento com precatório. Eu quero chamar a atenção de vocês, dos nossos ouvintes, e aqui apontar para o Henrique e para o Edivaldo, que depois vão poder fazer os seus comentários também, a hipótese da cessão fiduciária de precatórios próprios ou de terceiros para a União, em favor da União, para então a quitação parcial ou total dos créditos aí inseridos na portaria, que é o artigo 59, na portaria 11.956. Me chamou a atenção por quê? Porque esse dispositivo, tal qual aqui consta, na minha visão, ele viola um dos princípios mais básicos do direito, que é a vedação ao enriquecimento sem causa. O dispositivo ele trata o seguinte, olha só, que quando optar o devedor
em pagar o crédito transacionado com precatório e o precatório tiver valor superior ao débito inscrito em dívida ativa da União, será vedada a aceitação parcial. Ou seja, se o precatório tem um valor de R$300 mil e a dívida é de 150, a União se enriquecerá em R$150 mil. Um enriquecimento sem causa, na minha visão. E isso pode impedir, é claro, a utilização desse mecanismo. Talvez seja essa a intenção, de impedir a utilização dos precatórios para a amortização e liquidação do saldo devedor transacionado. Bem, e assim chamo a atenção de todos para que tomem muito cuidado e quando forem utilizar créditos em precatório, que os utilizem em valores não tão superiores ao crédito ou procurem utilizar valores menores para precatórios menores para a amortização. Né? Tome cuidado com isso. Bem, eu acho que a gente já falou bastante, né? Espero que a gente tenha conseguido trazer algo para os nossos ouvintes, algo de bom valor. Mas só que antes de finalizar, eu gostaria de convidar aqui os meus amigos que participaram desse episódio para que façam suas considerações finais e se despeçam dos nossos ouvintes com aquele abraço. Vamos lá, Edival, faça as suas considerações finais e a palavra é sua. Manda ver. Obrigado, Elvio. Pessoal, para finalizar aqui, eu acho que deu para perceber em todas as minhas intervenções aqui que eu tenho restrições a interpretar a portaria da PGFN e o edital, principalmente o edital para transação por adesão, como uma transação propriamente dita, como a figura da transação de que trata o artigo 171 do CTN. Eu tenho dificuldade em visualizar ela por não identificar ali a imediata extinção do crédito tributário pelo ato de adesão e também não identifico ali, e muitas vezes, quando a gente estava relacionando as hipóteses de débitos irrecuperáveis, passíveis de transação, não identifico situações ali em que tenha litígio. Então me falta visualizar a presença dos requisitos caracterizadores dessa transação. Particularmente, e aqui eu saio um pouquinho do tema, embora não muito, particularmente eu não sou refratário desses denominados parcelamentos especiais, normalmente conhecidos como os refis. Até acho que aqui nós temos características de refis nessa portaria e nesse edital, e até o Elvio comentou, talvez não seja aí um refis eterno, definitivo, com prazo indeterminado para se fazer. É claro que os refis estão desgastados desde 2009 por conta dos sucessivos programas de parcelamento que vêm, os seus diversos apelidos, refis da crise, refis da Copa, PERT, enfim. Mas obviamente não me parece que seja um instrumento que a gente possa abandonar e tratar como um mal feito. Claro, precisam ser melhorados, desenvolvidos, sobretudo para não desestimular o recolhimento regular e espontâneo dos créditos tributários. Talvez aí digamos que estabelecimento de legislação com uma limitação temporal mínima entre refis, para que estimule o cumprimento voluntário da obrigação tributária. E eu digo do refis justamente como eu antecipei. Eu acho e eu enxergo elementos de parcelamento especial aqui nessa portaria. Me parece que ela dá o nome de transação para aquilo que não é transação, mas esse não é um dos maiores problemas. Os problemas são algumas das coisas que nós já enfrentamos como questões espinhosas que existem aqui dentro, certo? Na minha visão, eu acho possível a existência dos parcelamentos especiais para abranger justamente os casos em que não existe prévio litígio judicial ou administrativo, e para pôr fim em eventuais litígios administrativos e judiciais, poderia vir a transação tributária. Aí sim, atendendo e respeitando os requisitos do artigo 171 do CTN. Essa eu acho que são as minhas considerações finais, as minhas ressalvas e as minhas angústias em relação à transação, em especial a portaria da Procuradoria e em especial esse edital. Henrique, dá suas palavras finais aí também, por favor. Acredito que nós conseguimos trabalhar com a esmagadora maioria dos aspectos aí da portaria da PGFN que regula a transação em matéria tributária. E particularmente, Edival, Elvio, eu sou um entusiasta de tudo que é para evitar conflito.
especialmente no direito. Então, tudo que a gente conseguir para evitar conflito, litígio, dar tempo para eles decidir o que eles precisam realmente decidir e conseguir transacionar, conversar direto com o credor, nesse caso a PGFN, eu acredito que é muito válido. Só um detalhe, eu também sou favorável, tá? Beleza. Os pontos de ressalva a gente já fez com bastante detalhe, então gostaria de realmente validar esse posicionamento da PGFN de uma nova sistemática de cobrança, sendo mais eficiente, evitando aqueles contratempos de peticiona, despacha, volta, demoram-se anos e não se chega a lugar nenhum. Mas eu chamo a atenção de forma bem resumida para ter cuidado em se chamar um instituto de transação quando na prática ele não é bem assim, especialmente na transação por adesão. Então acho que o direito ele é muito técnico e nós precisamos ter esse cuidado técnico de dar os devidos nomes dos institutos. Então só esse ponto que eu faço ressalva quanto à transação, especialmente por adesão, e também nas transações individuais quanto à capacidade técnica mesmo de um contribuinte menor atender a essas exigências, justamente aquele que muitas vezes mais precisa de um fôlego, de uma nova chance da PGFN para seguir na caminhada tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. Elvio, para suas considerações, por gentileza. Então vamos lá, né? Bom, faço coro aí das opiniões já apresentadas pelo Henrique, pelo Edival. Estamos vivendo realmente um momento diferente em que cada vez menos se tenta levar ao Poder Judiciário a busca pela solução dos conflitos, a mediação, a arbitragem, a autocomposição dos conflitos é uma questão que está presente, ou deve estar, ou passou a estar presente no ambiente dos nossos escritórios, no ambiente da nossa profissão, no ambiente do direito. Há toda uma regulamentação hoje quanto a isso, e o direito tributário não poderia ficar de fora. Não poderia ficar de fora. O direito tributário também precisa de uma legislação, já que assim exige o Código Tributário Nacional, de uma legislação que trate, que defina aí as formas para que essa autocomposição, contribuinte e Estado, Fazenda, possam solucionar os seus conflitos. Porque a gente sabe, a gente vê aí no dia a dia dos nossos escritórios a dificuldade que é com a quantidade de processos que buscam cobrar os créditos tributários, e muitas vezes processos que ficam ali anos e anos, muitos anos. Tem um exemplo aqui no nosso escritório, a gente tem processo da década de 90, do início da década de 90, e que hoje ainda, agora, tem aí um trabalho grande para suscitar as prescrições intercorrentes, para que isso se acabe de uma forma já definitiva, mas a gente não pode chegar a esse ponto de termos aí processos por longos anos atravancando a máquina pública, né, o Poder Judiciário. Né? E aqui então estamos de frente com uma nova visão para o direito tributário, a transação. Relembrando aí as primeiras palavras do Edival logo no início do nosso podcast, depois de 53 anos, nós temos uma regulamentação efetiva, uma tentativa de regulamentação efetiva da transação tributária. E espero que ela seja profícua efetivamente, que ela cumpra o seu papel, que o Poder Legislativo brasileiro hoje veja com bons olhos. É uma MP? Foi criada ou adotada pelo Presidente da República? Deveria ser um projeto de lei para a criação de uma lei em sentido estrito? Poderia ou deveria até para que a discussão fosse maior? Claro, mas é o que temos hoje. E definitivamente temos algo que pode melhorar as condições na cobrança do crédito tributário e no pagamento pelos contribuintes do crédito tributário. Bem, espero então que o Congresso Nacional vote, aprove, com alterações ou não, mas que a MP seja transformada em lei, né? Bom, então para a gente finalizar, para a gente fechar aqui o nosso episódio de hoje, gostaria de convidar os nossos ouvintes mais uma vez para acessar as redes sociais do podcast Tributário ao Pé do Ouvido, para que acesse as redes sociais daqui dos nossos participantes,
não só de nós três que aqui estamos, mas os anteriores que já participaram, daqueles que virão participar conosco. Entrem lá no Spotify, no agregador aí de podcast preferido de vocês, nos sigam, façam os downloads dos nossos episódios, escutem, mandem as suas sugestões. O nosso e-mail é contato@tributarioapedoouvido.com.br, ok? Pessoal, mais uma vez, aqueles nossos ouvintes, meu muito obrigado. Muito obrigado aos nossos amigos aqui que participaram, Henrique e Edival. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Edival, muito obrigado. Elvio, muito obrigado. Caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês em mais um episódio. Espero encontrar com vocês em breve novamente. Um grande abraço e até a próxima. Caros ouvintes, muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Faço as mesmas palavras dos meus colegas. E, pessoal, até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.